Você sabia que um ingrediente criado em laboratório e presente em uma grande quantidade de alimentos consumidos diariamente pela maioria das pessoas está no cerne da epidemia global de obesidade? Estamos falando do xarope de milho com alto teor de frutose, um adoçante que não apenas redefiniu a indústria alimentícia, mas que também trouxe consequências duradouras para a saúde global. Acompanhe-nos para desvendar uma história que, por trás do sabor doce, revela uma realidade amargamente complexa. O cenário é a década de 1950, uma era de imensa inovação e descobertas científicas. Em meio à euforia do pós-guerra e ao boom econômico, duas mentes brilhantes se unem em uma missão que redefiniria os padrões alimentares do mundo. Estamos falando de Richard Marshall e Earl Couey, dois cientistas que enxergaram além do horizonte e perceberam uma gigantesca oportunidade. O açúcar, seja da cana ou da beterraba, não só estava se tornando cada vez mais caro, mas também era frequentemente importado, sujeito a taxas elevadas e às flutuações dos mercados internacionais. O cenário era de incerteza e custos crescentes. A indústria clamava por uma solução inovadora e economicamente viável para enfrentar essa situação. A ambição de Richard Marshall e Earl Couey não era pequena. Eles queriam criar um novo tipo de adoçante, mais barato e mais doce, algo que poderia ser revolucionário para a indústria alimentícia, trazendo lucros gigantescos. Mas teriam eles previsto as vastas repercussões de sua criação? Em um laboratório modesto, mas fervilhante de ideias revolucionárias, Richard Marshall e Earl Couey estavam prestes a embarcar em um experimento que desafiaria as fronteiras da ciência alimentar. A dupla tinha um profundo entendimento da bioquímica e estava ciente de que o caminho para a criação do adoçante perfeito passava pela manipulação das enzimas presentes no milho. Cada etapa do processo demandou inovação. Primeiramente, extraíam e refinavam o amido do milho. Depois, encaravam o grande desafio de transformar esse amido em xarope, um processo complexo que envolvia várias enzimas para quebrar as cadeias de moléculas em açúcares mais simples. E então, veio o passo mais desafiador, a introdução da enzima isomerase, que transformaria a glicose resultante em frutose, criando um xarope com poder adoçante muito superior ao do açúcar comum. Após incontáveis horas de pesquisa, no ano de 1957, o mundo estava prestes a conhecer um produto que representava o ápice da inovação científica, o xarope de milho com alto teor de frutose, um adoçante mais doce e mais acessível economicamente. Após o tremendo avanço, o caminho para a comercialização dessa invenção enfrentou obstáculos inesperados. Embora tenham publicado sua descoberta revolucionária na prestigiosa revista Science em 1957, uma barreira legal os impedia de reivindicar os direitos da invenção, uma lei que impedia funcionários públicos de patentear suas invenções. Esse impasse jurídico colocou em pausa a trajetória meteórica da substância que tinha o potencial de revolucionar a indústria alimentícia. Mas a ideia não morreu ali. Na década de 1960, o Japão acabou sendo o palco para o renascimento dessa invenção. Uma empresa japonesa percebeu o grande potencial que existia no trabalho deles e decidiu levar adiante. A empresa adotou uma abordagem inovadora, desenvolvendo uma técnica avançada para produzir a enzima isomerase de glicose através de bactérias geneticamente modificadas, uma autêntica simbiose de biologia e tecnologia. Eles não apenas retomaram o projeto de Marshall e Couey, mas o potencializaram, estabelecendo uma linha de produção que faria do xarope de milho rico em frutose um ingrediente amplamente usado em alimentos e bebidas. Com a patente de sua tecnologia em mãos, a empresa japonesa rapidamente lançou o produto inovador no mercado, sendo prontamente adotado pela indústria alimentícia, alterando significativamente a cultura alimentar do país. Entretanto, em 1971, a empresa japonesa executou um movimento estratégico ao se aliar a uma gigante americana, abrindo portas para a introdução do produto nos Estados Unidos, um palco onde a verdadeira saga do xarope de milho rico em frutose começaria a se desenrolar. Estando nos Estados Unidos, o adoçante foi incorporado em uma ampla gama de produtos, alterando de forma significativa o sabor e a textura dos alimentos que faziam parte do dia a dia dos consumidores. Em 1975, o xarope de milho rico em frutose já havia se estabelecido como o principal adoçante dos refrigerantes nos Estados Unidos.
Grandes nomes da indústria, como a Coca-Cola, que originalmente utilizavam açúcar de cana, adotaram prontamente esse inovador substituto. Em pouco tempo, sua presença se estendeu a uma vasta variedade de alimentos processados. Entre 1970 e 1990, seu consumo nos Estados Unidos cresceu em uma taxa surpreendente de 1000%. No entanto, o que impulsionou a rápida ascensão desse adoçante não foi apenas o preço baixo. A indústria alimentícia percebeu que poderia capitalizar sobre a nomenclatura frutose, criando uma imagem mais saudável e natural para o produto. Para muitos consumidores, era fácil associar o adoçante a algo natural. Rotulações como adoçado com frutose ou contém frutose natural passaram a aparecer em diversos produtos, de cereais a bebidas açucaradas, sugerindo subliminarmente que eram opções saudáveis. Agora, vamos entender a composição e como nosso corpo responde a esse ingrediente concentrado. O xarope de milho rico em frutose é composto por frutose e glicose. Para efeito de comparação, o açúcar de cana contém uma divisão assim: 50% de frutose e 50% de glicose. Embora o xarope de milho seja descrito como rico em frutose, sua composição pode não ser tão diferente do açúcar de cana. As versões mais comuns no mercado são HFCS 42 e HFCS 55, contendo respectivamente cerca de 42% e 55% de frutose, sendo o restante principalmente glicose. No entanto, existem versões no mercado com teores de frutose ainda mais elevados, chegando a 90% em alguns casos. Uma grande diferença entre o açúcar de cana e o xarope de milho é como as moléculas de frutose e glicose estão ligadas entre si. No açúcar de cana, elas formam uma única molécula, a sacarose, que precisa ser quebrada por enzimas no corpo antes de ser absorvida. Já no xarope de milho, frutose e glicose estão presentes de forma separada, o que significa que não precisam ser quebradas por enzimas antes de serem absorvidas. É fundamental destacar que, independentemente das diferenças estruturais entre o xarope de milho e a sacarose, ambos são perigosos. Isso ocorre porque nosso corpo não foi biologicamente preparado para processar grandes quantidades desses açúcares concentrados e isolados. O Dr. Robert Lustig, um endocrinologista pediátrico e professor da Universidade da Califórnia, é uma das principais vozes na divulgação dos efeitos adversos do consumo excessivo de frutose, especialmente a frutose proveniente de açúcares adicionados e processados. Lustig muitas vezes menciona que a fibra presente em frutas naturais funciona como uma espécie de antídoto para os efeitos da frutose, ajudando a regular a absorção do açúcar e a promover a saciedade. Isso é muito diferente de consumir alimentos ultraprocessados que contêm xarope de milho rico em frutose ou açúcar refinado, sacarose, onde a frutose está presente em altas quantidades e isolada da fibra, aumentando assim os riscos de diversos problemas de saúde. Para entendermos melhor, primeiro vamos falar sobre a diferença entre frutose e glicose, que são os açúcares encontrados tanto no açúcar comum quanto no xarope de milho rico em frutose. Enquanto a glicose pode ser metabolizada por quase todas as células do corpo, a frutose é principalmente metabolizada pelo fígado. Então, o que acontece quando consumimos frutose em altas quantidades e de forma concentrada? Esses estudos, por exemplo, mostram isso. Sobrecarregar o fígado com frutose concentrada pode estimular um processo conhecido como lipogênese de novo. Durante este processo, o fígado converte o excesso de frutose em gordura. Com o tempo, essa gordura se acumula no fígado, comprometendo sua função. Essa acumulação pode levar as células do corpo a se tornarem menos responsivas à insulina, um fenômeno conhecido como resistência à insulina. Quando isso acontece, o corpo passa a ter dificuldade em processar a glicose no sangue. Como resposta, o pâncreas é induzido a produzir mais insulina. Infelizmente, essa maior produção de insulina reforça a resistência à insulina, criando um ciclo vicioso. Esse ciclo pode acelerar a ocorrência de uma série de problemas como síndrome metabólica, obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e a lista vai longe. Qualquer frutose concentrada e em excesso vai sobrecarregar o fígado, mas o xarope de milho é mais prejudicial por diversos fatores, e um deles é o fato dele estar presente em muitos alimentos ultraprocessados.
Conforme uma variedade cada vez maior de produtos passou a incluir o xarope de milho rico em frutose em sua composição, outra estatística começou a mostrar uma tendência alarmante: o aumento dos índices de obesidade. Este gráfico, por exemplo, mostra a correlação direta entre o crescimento do consumo de xarope de milho rico em frutose e a elevação dos casos de obesidade nos Estados Unidos. Estes estudos mostram a correlação com doenças metabólicas. Entretanto, é fundamental destacar que esse adoçante não é o único vilão nesta narrativa. Os alimentos ultraprocessados frequentemente contêm uma série de outros componentes prejudiciais ao metabolismo celular e à saúde geral. Por exemplo, as gorduras hidrogenadas que oxidam facilmente no organismo e uma diversidade de aditivos químicos. Além disso, a carência de nutrientes essenciais, característica desses produtos, desempenha um papel significativo, prejudicando o metabolismo e deteriorando a saúde de diversas maneiras. Há também uma questão fundamental a ser discutida: o custo. O xarope de milho aparece como uma alternativa muito mais econômica comparada ao açúcar comum, possibilitando uma redução significativa no preço final dos produtos ultraprocessados. Esse fenômeno democratizou o acesso a esses produtos, levando a um aumento expressivo no seu consumo. A população começou a substituir alimentos naturais por opções ultraprocessadas. Paralelo a isso, a pirâmide alimentar desenvolvida pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos incentivou o consumo prioritário de carboidratos processados e refinados, muitos dos quais eram enriquecidos com aditivos como o xarope de milho rico em frutose. Além disso, conforme podemos ver nesse gráfico, mais ou menos na mesma época, o mercado de óleos vegetais refinados estava crescendo, e a maioria dos produtos ultraprocessados da época já continha esse tipo de gordura em sua composição. Esse conjunto de fatores parece ter criado a combinação perfeita para o aumento da obesidade e das doenças crônicas, alimentos pobres em nutrientes e repletos de aditivos artificiais que danificam o metabolismo celular. E o metabolismo celular comprometido não processa a glicose de maneira adequada. O resultado é o que podemos ver hoje nas estatísticas sobre o aumento de doenças crônicas. Esse gráfico, por exemplo, mostra o aumento das doenças crônicas. Tais condições substituíram as doenças predominantes que mais causavam mortes até o início do século XX. Embora a medicina tenha desenvolvido meios para controlar doenças infecciosas, estamos atualmente perdendo a batalha contra doenças induzidas por hábitos ruins de vida, sendo a alimentação inadequada um dos principais culpados. Retornando à discussão sobre o xarope de milho com alto teor de frutose, é crucial destacar outro problema: a interferência nos mecanismos hormonais que regulam a saciedade. Neste contexto, torna-se indispensável falar sobre a leptina, um hormônio produzido pelas células adiposas que informa o cérebro quando estamos saciados, indicando o momento de parar de comer. Como podemos ver nestes estudos, a ingestão excessiva de frutose tem sido relacionada à resistência à leptina, uma condição na qual o cérebro não responde de forma eficiente os sinais de saciedade, levando ao aumento do apetite e, consequentemente, ao maior consumo calórico. Isso acontece porque a frutose não estimula a produção de insulina e leptina da mesma maneira que a glicose. Dessa forma, o corpo não entende que está sendo alimentado e permitindo que comamos mais antes de nos sentirmos satisfeitos. Essa questão evidencia que focar apenas nas calorias é adotar uma perspectiva restrita e desvinculada da raiz do problema. Existem inúmeros estudos que discutem a relação entre o consumo exagerado de frutose concentrada e a desregulação dos sinais de saciedade. Veja esses, por exemplo. Além disso, diversas pesquisas indicam que a frutose pode facilitar o acúmulo de gordura visceral, um tipo de gordura altamente prejudicial. Esse acúmulo está associado a uma série de complicações de saúde, incluindo resistência à insulina, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. No entanto, para a indústria, o xarope de milho rico em frutose tornou-se um aliado não apenas devido ao seu custo reduzido, mas também por facilitar a preservação e manipulação dos alimentos. Entre seus benefícios está a sua capacidade higroscópica, que retém umidade, prevenindo o ressecamento dos alimentos e mantendo-os frescos por mais tempo. Além disso, esse xarope ajuda no ponto de cristalização dos açúcares, proporcionando uma textura mais suave e agradável em produtos como sorvetes e doces, evitando a formação de cristais sólidos de açúcar. Essa característica é igualmente fundamental na criação de alimentos com textura homogênea e na manutenção da umidade em produtos assados, conferindo-lhes uma textura mais macia e uma durabilidade maior. Por ser líquido,
facilita e agiliza o processo produtivo nas indústrias, misturando-se facilmente a outros ingredientes, o que reduz o tempo de produção e otimiza as linhas de fabricação. Essas características tornam o xarope de milho rico em frutose um ingrediente valorizado na indústria alimentícia, melhorando não só o sabor, mas também a textura, a cor e a durabilidade dos produtos. É notório que existem práticas de marketing que recorrem a rótulos enganosos para promover uma falsa sensação de saúde em alimentos que contêm esse adoçante. Nesse sentido, torna-se vital que os consumidores estejam cientes e bem informados sobre os verdadeiros impactos desses produtos na saúde. Sabemos que a indústria de alimentos desempenhou e ainda desempenha um papel vital saciando a fome de milhares de pessoas ao redor do mundo. Porém, armados com o conhecimento atual, devemos fazer escolhas mais conscientes, priorizando alimentos naturais. A hora de moldar um futuro mais saudável para nós e para as próximas gerações é agora.